Nós vemos uma outra história também muito importante, em que um homem muito importante, o principal da sinagoga, chegou aos pés do Senhor, se lançou aos pés do Senhor, se prostrou com o rosto em terra. E ele disse: a minha filha está à beira da morte. Jesus, ele não falou nada, não perguntou nada, simplesmente ele foi. Ele disse: eu vou até a sua casa. Ele vem e ele clama, e ele se lança aos pés do Senhor com o rosto em terra, e ele clama: mestre, vem à minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Temos que entender que há um segredo em colocarmos os joelhos no chão, há um segredo em colocarmos a cara no pó. Mas hoje todo mundo vem bonitinho, ninguém pode sujar a calça, bege, nem caque. Ninguém pode fazer calo no joelho. Uma das conversas mais importantes para mim no ano que passou, um dos testemunhos mais impactantes que eu tive foi com um homem mais alto que eu, chamado Alexandre, e ele contando o testemunho do pai dele, que ele ficou entre a vida e a morte, e ele buscando a bênção, e ele contando o testemunho, e depois que Deus o abençoou, o diabo, ele falava assim, ele falava: pastor, olha, o diabo colocou algo na minha mente, eu tinha vergonha, medo, era algo impressionante, eu não conseguia dobrar os meus joelhos. E ele falando do ataque que ele teve, porque ele não conseguia dobrar os joelhos. Não é que ele não podia, é que ele não conseguia. De medo, de vergonha, de constrangimento. O diabo falava na mente dele, ministrava, endureceu o coração dele, para que ele não dobrasse os joelhos e não se prostrasse aos pés do Senhor. E ele falava: Deus me deu a vida de volta. Deus fez tantas coisas por mim, e eu não conseguia entender como é que eu não conseguia dobrar os meus joelhos. E ele contou tantos testemunhos e tantas bênçãos, livramento da morte, e ele falava isso. E o que me chamou a atenção era exatamente isso. Ele falava: olha, o diabo ministrava tanto na minha mente e no meu coração, e eu tinha tanto medo e tanta vergonha de dobrar os meus joelhos, de fazer algo tão simples, pastor. E eu passei muito tempo sem conseguir dobrar os meus joelhos diante do Senhor. Eu não conseguia colocar o meu rosto em terra aos pés do Senhor. E ele dando o testemunho dele, a luta que ele teve. Porque há um segredo, irmão. Toda vez que você olhar na Bíblia, alguém que procurou o Senhor e dobrou os joelhos e colocou o rosto em terra, acabou a conversa. Jesus resolveu o problema. E quanto ficou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Passou 3 dias, mas a hora que o Senhor parou e ela se aproximou e se lançou aos seus pés com o rosto em terra, o problema acabou. O orgulho e a soberba é terrível no meio do povo. Deus levanta e tira do pó, dá dons, habilidades, usa, mas a pessoa não consegue dobrar os joelhos. E aqui esse homem, o principal da sinagoga, vencendo toda a religiosidade, todo o sistema religioso, lutando contra todo o processo, todo o sistema. Um homem extremamente importante, o principal da sinagoga, no meio de toda a competição e inveja contra Jesus, ele vai e se prostra com o rosto em terra, e ele diz: vem à minha casa. O Senhor diz: é agora. Quando nós aprendermos sobre dobrar os joelhos e colocar o rosto em terra, sobre gratidão e reconhecimento, a nossa vida muda. Pode olhar na Bíblia, não tem um que procurou Jesus, lançou aos seus pés, com o rosto em terra, que o adorou, que o seu problema realmente não foi mudado. Agora nós temos um problema muito sério. Pergunta: qual, pastor? Nós criamos alguns métodos, algumas coisas loucas. Tem a história de uma mulher que, no meio da história do principal, de Jairo e a sua filha de 12 anos, que está à beira da morte, uma outra mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue impura.
e que já tinha gastado todo o seu dinheiro. Preste muita atenção. Seu dinheiro não vale de nada. Você está achando que o pastor quer o seu dinheiro? Você está achando que Deus não precisa do seu dinheiro? Eu vou falar uma coisa para você: o seu dinheiro não vale nada. Seu dinheiro não vale nada. Seu dinheiro não vale nada. Mas ela perdeu todo o seu dinheiro procurando os melhores, comprando o melhor, e gastou todo o seu dinheiro e não resolveu o problema. Tem problemas, e a maioria dos problemas, dinheiro nenhum do mundo vai resolver. Mas se prostrar, colocar o rosto em terra, parece que é no mesmo dia. Porque no mesmo dia, nós estamos vendo um homem que foi até Jesus, se lançou aos pés, com o rosto em terra, o adorou e pediu, e o Senhor o atendeu. E você sabe o final, que a sua filha ressuscitou. E aqui uma mulher, 12 anos, perdeu tudo, não só o dinheiro, mas perdeu tudo. E ela colocou algo na cabeça dela, ela falou algo consigo mesmo: não, porque se eu tão somente tocar nas roupas de Jesus, serei curada. Nós criamos métodos para nos salvarmos. Nós criamos métodos para sermos curados. E ela criou na mente dela: se eu tão somente tocar, serei curada. E alguns até dizem: não, é porque lá no texto antigo, porque nas asas do Senhor, nas suas vestes, Ele traz cura, e se tocar, a gente cria sistemas religiosos. Os religiosos são peritos em criar sistemas religiosos e métodos religiosos para a libertação e para a cura. Mas ela tocou, porque ela disse consigo mesmo: se eu tão somente, é só isso, tão somente tocar, serei curada. Ela toca e diz que a doença estancou. Não diz que foi curada, diz que estancou. Só parou de sair sangue por um período. E Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Ninguém consegue entender, porque a religiosidade cega. Ninguém consegue entender o que Jesus está fazendo. Como assim te tocou? De você saiu virtude? Como assim? Jesus sabia que alguém tinha tocado e que dele tinha saído virtude. E que alguém que tinha um problema, uma doença, seja lá o que for, algo foi paralisado, estancado. Mas Jesus, ele não quer, ele não é um religioso. Ele não cria métodos de purificação. Ele sabia que alguém estava buscando uma purificação. Alguém estava com um problema, uma doença, e quando tocou, algo foi estancado. E a palavra é bem clara: e quando tocou, o sangue foi estancado. Não foi curada, foi estancado. Jesus para, porque Jesus, ele quer verdadeiramente nos libertar e nos curar. Há tantas passagens no Antigo Testamento falando de pastores que falavam de cura e de prosperidade, mas o povo não era curado e não era próspero. Sistemas religiosos. Jesus para e começa a perguntar, e a Bíblia diz que ela, tremendo, ainda tremendo, ela se identifica e ela testemunha, ela conta toda a história. Não, sabe o que é? É que eu pensei comigo mesmo, porque eu tenho 12 anos de fluxo de sangue, e já gastei todo o meu dinheiro, e não tem jeito, nada resolve. Então eu pensei comigo mesmo, eu criei uma estratégia, e eu disse: se eu tão somente tocar, serei curada. E eu toquei, e eu fui curada. E aí ela se lança, depois de testemunhar, de dar glória a Deus, de testemunhar, de dar glória a Deus, ela se lança aos pés do Senhor, se prostra com o rosto em terra. Aí Jesus disse: filha, levanta-te, porque agora sim você está salva. Agora sim
não é só estancou, não é só um período, não é algo religioso e científico. Agora, levanta-te, porque a tua fé não foi o que você me tocou, não foi porque você criou um método, não foi porque você... Não, é a tua fé te curou. Nós não podemos sair da presença do Senhor sem antes ouvirmos uma palavra muito importante. Pergunta qual, pastor? Filha, filho, a tua fé te curou. Vai em paz. Gratidão. Em alta voz glorificou a Deus, dando testemunho. Se lançou aos pés, se ajoelhou, se prostrou, com o rosto em terra. E aí o Senhor diz: a tua fé te limpou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A obra é completa com Deus. A obra é completa com Deus. Mas eu habito no meio de um povo ingrato, que não reconhece a Deus. E nós temos que aprender, como iniciamos a reunião dizendo, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar feliz, a me contentar, a ser contente, a ser grato a Deus em qualquer situação. Gratidão não é algo que nasce com a gente, não é algo que a religiosidade nos ensina. Pelo contrário, a religiosidade nos cega e nos faz viver uma vida estancada, um problema paralisado, uma doença estancada, uma família que nunca é verdadeiramente abençoada. Por quê? O que nós precisamos é dar glória a Deus em alta voz. É agradecer e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Temos que testemunhar. Temos que nos aproximar, nos prostrarmos, colocar o rosto em terra. Aí o Senhor diz: a tua fé. É a falta de fé que faz um povo ser ingrato. E achar que vem à igreja e que vai ser tocado por Deus, e que a palavra vai tocar nele, e ele vai sair, a vida dele vai mudar. Não vai. Não vai. Só é um religioso, criando um sistema, porque se eu for na igreja e Deus falar comigo, eu vou ser limpo. Não, não. Não é assim que as coisas funcionam. É a gratidão e o reconhecimento. Se eu tão somente tocar a sua roupa, a religiosidade, conforme pensou consigo mesma, um método. Jesus disse: de mim saiu virtude. Este problema, esta doença foi estancada, ela vai voltar. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Os homens, principalmente os religiosos, criam meios para se curarem. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Nunca mais essa doença vai voltar. Porque essa é a recompensa da gratidão e daquele que reconhece o Senhor publicamente. O seu dinheiro foi inútil. Você achou que era só tocar. Não. Foi a sua fé, porque se prostrou com um coração sincero, quebrantado e contrito. Adorou, testemunhou, agradeceu e reconheceu. Filha, não foi porque você me tocou, foi o Pai. Se prostrar aos pés de Jesus com o rosto em terra é uma forma de pagamento, de gratidão e reconhecimento antecipado, como Jairo fez. É a gratidão e reconhecimento do samaritano que foi limpo e que foi salvo, e da mulher do fluxo de sangue.